Denis. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras Boa irmãs. noite. Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Iniciaremos fazendo algumas considerações sobre o tema que está dentro do Evangelho, que faz parte das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Eu iniciarei com um breve relato da obra Primícias do Reino, onde Amélia Rodrigues, no capítulo 3, ela vai falar sobre o excelso canto. Essa quinta bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E reconciliar com os adversários foi o ponto culminante que Jesus, no Sermão do Monte, iria apresentar para a humanidade a ética de saber se reconciliar com os nossos adversários. E Amélia Rodrigues, nas 9 bem-aventuranças, as nove verdades das bem-aventuranças, essa quinta bem-aventuranças, que é os misericordiosos, Amélia Rodrigues vai dizer o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho, amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. A terra, vai dizendo Amélia Rodrigues, a terra é um vulcão de ódios e um crime parece um gás letal que envenena ou enlouquece. A guerra é hidra cruenta, sempre presente. Viver cada um para si. É filosofia chã, de expressão fácil. No entanto, só a piedade redime o criminoso, quanto a reeducação o capacita para a vida. A misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência, dialogando e vencendo o instinto. A misericórdia, meus irmãos, continua dizendo Amélia Rodrigues de forma poética. A misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime para a reabilitação do preceito. Perdão, que é ato de nobilitação, moeda de engrandecimento intransferível, misericórdia, que é amor, socorrendo e ajudando sem fausto, alcançarão misericórdia. Essa colocação de Amélia Rodrigues vai testificar, onde Kardec vai dar um desdobramento sobre reconciliar com os nossos inimigos, com os nossos adversários, é essa reconciliação consigo mesmo. Quando Mateus, no versículo 5, 25 e 26, ele vai fazer comentários sobre a questão das bem-aventuranças na análise de Mateus. O que eu li foi uma observação de forma poética que Amélia Rodrigues descreve a questão dessa bem-aventurança. E ele diz assim: conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último cetio. Portanto, o que Jesus quis afirmar: reconciliai-vos
com os seus próprios adversários. Reconciliai-vos com os adversários que ainda existem no seu mundo íntimo. Reconciliai-vos com os seus desafetos, para que amanhã você não seja cobrado pelo tribunal da sua própria consciência. Eu sempre tenho comentado da seguinte forma: aonde é que está escrita a justiça de Deus? A justiça de Deus está na nossa própria consciência. Então, quando Jesus propôs essa bem-aventurança dos bem-aventurados, os misericordiosos, é que a gente tenha compaixão e misericórdia por todos aqueles que nos perseguem, por todos aqueles que nos caluniam. Vivenciar o Evangelho de Jesus, na acepção da palavra, vai afirmar Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona iria dizer: viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é viver e sofrer. O que Agostinho de Hipona queria afirmar que quando você vive o Evangelho, você sofre. Por que você sofre? Porque a proposta do Evangelho é uma reforma profunda no eu interior de cada um de nós. É uma mudança radical no nosso mundo interior, como o próprio Saulo de Tarso passou. Saulo de Tarso, ele matou milhares de cristãos. Saulo de Tarso, ele perseguia, ele matava, ele mandava executar. E quando na estrada de Damasco, ele ouve a voz do Cristo ressoar na profundidade da tua alma, e ele cai em queda redonda do cavalo na estrada de Damasco, e ele vai ouvir a voz do Cristo lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, reconcilia-te contigo mesmo. Saulo, Saulo, estenda as tuas mãos e ame de forma incondicional os seus adversários. Nós somos os Saulos de Tarso, vou repetir, nós somos os Saulo de Tarso ainda nos nossos dias atuais, e que um dia, de forma literal, cairemos do cavalo como Saulo de Tarso caiu. Saulo de Tarso iria buscar reconciliar com seus próprios adversários. Depois de tudo que ele fez, ele iria fazer uma viagem luminosa, uma trajetória de 30 anos, que durante esses 30 anos de peregrinação, Saulo de Tarso iria buscar novos parâmetros, novas reconciliações para a tua jornada. 5 anos depois da experiência mística e espiritual na estrada de Damasco, quando Jesus fala para a tua alma, ele iria viver mais 30 anos. Saulo de Tarso é decapitado aos 60 anos de idade. E na estrada de Damasco, no seu primeiro encontro com Jesus, ele tinha 30 anos. Portanto, essa mensagem, reconciliar-se com os adversários, vamos ter esse parâmetro de reconciliar com os nossos adversários, relembrando Saulo de Tarso, agora o novo Paulo de Tarso, e que chega às portas da Casa do Caminho, tentando se reconciliar com os discípulos do Cristo. E qual foi a resposta que João deu? Qual foi a resposta que Tiago deu? Qual foi a resposta que Simão Pedro deu? Todos eles estavam desconfiados de Saulo de Tarso, que buscava a Casa do Caminho para se reconciliar com aqueles que ele mandou perseguir. Portanto, quando nós nos reconciliamos para com o próximo e para com nós mesmos, nós estamos buscando o que Amélia Rodrigues vai dizer, que
a reconciliação é você redimir dos seus próprios crimes interiores. Então, quando Kardec também vai comentar nessa passagem e que ele vai dizer que a prática do perdão e a prática do bem em geral, além de ter um efeito moral e ético, ele tem uma repercussão no mundo de César, no mundo material. Portanto, ele continua dizendo que os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. O que os espíritos estão querendo afirmar que existe, além dos desafetos encarnados, os inimigos encarnados que a gente, ao longo da vida, pode criar, existe os inimigos desencarnados. Aquelas pessoas que foram nosso desafeto em vida física, quando ele desencarna, provavelmente, dependendo do nosso estado psicológico e espiritual, você vai criar um campo mófico, energético, dentro desse padrão de animosidade para com aquela pessoa. Aquele espírito que desencarnou sentindo ódio, revolta de você, é bem provável, se você assim o permitir, abrir sintonia com essas faixas de espíritos, ele vai sintonizar com você e certamente vai fazer parte do seu padrão mental enquanto você estiver encarnado. Nós não apagamos de uma hora para outra a figura daquela pessoa que a gente não gostava. Há 40 anos atrás, há 40 anos aproximadamente, eu tinha, meus amigos, um desafeto na minha época de jovem. Eu fui vítima, naquela época, o que hoje se chama de bullying. Eu chegava na porta da escola e os colegas me chamavam de um apelido, que eu não vou dizer aqui, para que ninguém tome conhecimento do meu apelido. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu já era um jovem, e os colegas me abusavam, e que hoje a gente chama de bullying. E tinha um colega que o nome dele era Paulo. Ele morava na mesma rua onde eu morava, estudávamos na mesma escola. Ele era um rapaz, um jovem como eu, de temperamento muito difícil. Um certo dia, ele me abusou na porta da escola, me chamou do apelido que eu não gostava, e eu saí nas vias de fato. Eu briguei na porta da escola com murros e pontapés com Paulo. Eu acho que eu devia ter uns 15 a 16 anos, Paulo também. Olha o que significa reconciliar com os seus adversários, com os seus desafetos, enquanto é tempo, enquanto você está ou estamos encarnados. Eu odiava Paulo, minha amiga Maria José, e Paulo me odiava. Porém, morávamos na mesma rua. E quando Paulo entrava na rua e que eu via, eu mudava de caminho porque eu não queria cruzar o caminho de Paulo. E certamente Paulo também não queria cruzar o meu caminho. O tempo foi passando. O tempo, que é o remédio para a cura das nossas feridas emocionais, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. Mas, quando eu tomei conhecimento de que Paulo não morava mais na mesma rua onde eu residia, meus queridos irmãos do Rosa da Paz, eu agradeci a Deus e disse assim, graças a Deus, que aquele infeliz não está morando mais aqui na mesma rua. Eu agradeci a Deus que aquele infeliz foi embora, porque eu odiava ele e ele me odiava. Então, o tempo passou. O tempo vai dizer, Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida,
o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento, ele é o artifício, é o arcabouço das nossas construções mentais. O tempo foi avançando, me tornei palestrante espírita, comecei a me dedicar à juventude espírita, fui diretor presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, comecei a viajar pela Bahia, realizando palestras, seminários, participei de congressos espíritas, estudava o Evangelho, todo esse conhecimento que a gente está tendo aqui. Esses discursos filosóficos que todos nós somos PhD numa discussão filosófica, mas vivenciar a doutrina espírita é para poucos. Ter o conhecimento filosófico, um conhecimento acadêmico, divulgar, falar, é fácil, mas viver e pregar o evangelho na prática é para poucos. Foi por isso que Jesus iria afirmar: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos que se tornarão verdadeiramente cristão ou verdadeiramente espírita. Portanto, o tempo, os anos foram se passando, quando, em um determinado momento da minha vida, eu já estava com 54 anos, aproximadamente, após quase 37 anos sem ter um contato com Paulo. Eu fui convidado para participar do encerramento da Semana Espírita em uma cidade do sul da Bahia, do extremo sul da Bahia. Cheguei nesta cidade, era o encerramento desta conceituada Semana Espírita, quando eu adentrei no auditório. O auditório lotado, deveria ter quase 200 pessoas no auditório. Iniciou-se as atividades comemorativas de encerramento da Semana Espírita, na qual eu iria proferir a célebre palestra de encerramento. Seria uma palestra, tanto quanto as outras, eu já realizei ao longo da minha vida. Portanto, o auditório lotado, e qual surpresa que eu tive, já tinha mais ou menos uns 20 minutos que eu estava discorrendo sobre o tema, e aquele auditório lotado, minha amiga Maria José, eu prestei atenção que dentre aquele público havia um rapaz, um senhor de cabelos grisalhos, careca, os olhos profundos, numa profundeza de amargura muito, muito grande. E na medida que eu fazia a palestra, eu olhava para o lado direito do auditório, para o lado esquerdo do auditório. Eu passeava, na medida que eu falava, eu interagia com o público, mas eu prestei atenção em um senhor que estava praticamente quase no fundo do auditório. E aquele senhor me chamou a atenção, que parecia ser alguém que eu conheci na minha atual existência. Qual surpresa que eu tive ao fixar o meu olhar nele, era ele, Paulo, o homem, aquele jovem adolescente que eu briguei na porta da escola e que eu o odiava e ele me odiava, minha amiga Dani. Naquele momento, eu continuei fazendo a palestra e, na medida que eu desenvolvia o tema, que agora eu não me lembro, mas a minha consciência, Maria José, simultaneamente, eu falava do tema e automaticamente vinha à minha memória as lembranças das mágoas, do ódio que eu tinha para com Paulo, agora um homem já de cabelos grisalhos. Eu falava sobre Jesus, falar da doutrina espírita, falar sobre as bem-aventuranças da terceira revelação,
mas simultaneamente eu ainda guardava mágoas e ressentimentos porque foi aflorado pelo simples fato de ver o meu inimigo, o meu desafeto da atual existência. Eu terminei a palestra, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Todos levantaram e aplaudiram a nossa palestra. Para minha surpresa, ele veio na minha direção, eu fui reconhecendo ele, era ele, o homem, aquele jovem que eu briguei na porta da escola. Eu estava ali fazendo uma palestra e ele assistindo a palestra do seu inimigo número 1 na infância, porque ele me abusava, me chamava de um apelido que eu sei que vocês estão curiosos para saber, eu não vou dizer, para eu não sofrer um bullying espírita. Então ele veio na minha direção e disse assim: James, tudo bem? Eu aí dei um de João sem braço, fiz de conta que não o conheci, disse assim: eu estou conhecendo você de algum lugar. Sou eu, James, Paulo. Não lembra de Paulo, que morou em Salvador? Nós estudávamos na mesma escola quando ele disse isso. Claro que eu me lembrei dele. Aí ele virou para mim e disse assim: James, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse: pode sim, vamos nos abraçar. Praticamente quase 38 anos depois. Naquele momento que ele me abraçou, ele deu aquele famoso tapinha nas costas, eu dei aquele tapinha fraco nas costas dele e disse no pé do ouvido dele: minha amiga Maria José, Paulo, 38 anos se passaram. Isso a gente abraçado, viu? Dentro do auditório da Casa Espírita. E eu disse assim: ó, você só não vai agora me chamar daquele apelido, porque aí vai ser mais 38 anos de mágoas e ressentimentos. No momento que eu disse isso, ele me abraçou de forma apertada, eu abracei ele de forma apertada e eu vi as lágrimas correndo no rosto dele. E ele viu as lágrimas correndo do meu rosto. Eu olhei para ele, sorri e disse assim: mas Paulo, como nós éramos tão infantis. Precisou eu lhe encontrar depois de 30 e tantos anos na casa espírita para a gente se reconciliar. Sem ressentimento, James, sem mágoas, James. Tudo bem, eu não guardo mais mágoas, mais ressentimento. Esse está sendo o momento, Paulo, da gente se reconciliar. E nós nos abraçamos. Ele contou a vida dele, o que aconteceu nos últimos 30 e tantos anos da vida dele. Eu contei o que aconteceu na minha vida e pasme vocês. Ele se tornou espírita nessa cidade de Eunápolis, no interior da Bahia. E quando ele viu no cartaz o nome de James Ney, ele disse que foi assistir para saber se era aquele James Ney que ele tinha dado murro na porta da escola. Ou seja, os espíritos interferem em nossas vidas para que a gente possa se reconciliar. Agora imaginemos-nos se eu e ele desencarnássemos com esse ressentimento, com esse ódio. Que tipo de encontro teria no mundo espiritual? A ira, a raiva que um nutriria do outro. Portanto, essa proposta de reconciliar com os seus desafetos, com os seus inimigos, antes que você seja julgado no tribunal da sua própria consciência. Portanto, meus queridos irmãos, o que Jesus veio oferecer à humanidade é o remédio do amor, o remédio da compaixão, o remédio da gratidão. Quando Jesus, durante os seus 33 anos, colocando as suas pegadas luminosas pelas praias, pelas areias, pelos seixos do lago de Genezaré, Jesus deixou pegadas profundas de amor
o aroma que exalava daquele Cristo planetário encarnado na Terra era a mais pura estesia do amor, informando a humanidade o único caminho que a humanidade tem é o amor, a reconciliação. Não existe outro caminho, só existe, meus queridos irmãos, um único caminho que é a reconciliação com você mesmo e com o próximo. A reconciliação ao amor. É o amor que cobre uma multidão de pecados. Quando Simão Pedro, guardando mágoas e ressentimentos para com uma prole da sua família, Simão Pedro, em praça pública, na vila onde ele morava, era uma vila muito pequena de pescadores, se muito tinha, era aproximadamente 70 casas de pescadores, aonde Simão morava, e Jesus praticamente pernoitava e passava muito tempo nessa pequenina vila de pescadores. Quando Simão Pedro desacata um parente seu em praça pública nessa vila, cobrando uma dívida que um dos seus parentes devia a Simão Pedro, e Simão Pedro fez com que o seu parente passasse vergonha diante de todos que o observava, e ele saiu insatisfeito e voltou para a sua residência. Chegando lá, estava sua esposa e a sua nora, e Jesus já estava presente para a realização do culto do Evangelho no lar. Foi na casa de Simão Pedro que Jesus iria realizar o culto do Evangelho no lar pela primeira vez. E nesse culto, informado e registrado através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, vai dizer que naquele momento, Simão Pedro diz ao Rabi: Rabi, eu há poucos momentos atrás, eu cobrei uma dívida de alguém da minha família, dos meus parentes que me devia. O senhor não acha que eu estava correto? E qual foi a resposta que Jesus deu a Simão Pedro? Simão, a gente deve perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre, estar sempre perdoando, sem guardar mágoas, sem guardar ressentimentos. O problema nosso, o problema do sofrimento, o problema da doença, o problema da Covid-19, o problema da gripe espanhola, o problema das pandemias que periodicamente assola a humanidade, levando milhões de vítimas, só tem um único problema: as pandemias, as nossas doenças emocionais. Ela está associada à questão das mágoas, dos ressentimentos, do ódio, da ira. O que leva o indivíduo a adoecer são os rancores, são as mágoas. Não perdoar leva a pessoa a ter uma cardiopatia, conforme doutora Stephanie Mateus iria fundar o Instituto Internacional do Perdão, lá no Instituto Internacional do Perdão, que era um grupo de terapeutas, psicólogos norte-americanos. Eles descobriram que o perfil dos seus pacientes nessa clínica de psicanálise e psicologia, que a maioria deles sofria de não conseguir perdoar. E eles iriam criar o Instituto Internacional do Perdão, iria fazer um estudo clínico, iria mostrar que muitas das nossas doenças emocionais e físicas estão associadas às nossas mágoas, os nossos ressentimentos. Portanto, as doenças, as pandemias, são frutos da ideoplastia mental nossa.
As doenças são construções mentais nossas, doentias, da ira, do ódio, da construção de um gabinete do ódio. Vejamos bem, meus queridos irmãos, estamos no olho de um furacão, em uma pandemia que já ceifou milhões de vidas. E nós, no nosso discurso acadêmico, filosófico, nesses últimos anos, tantas palestras que já fizemos, todos nós, quantos congressos, estudos já realizamos, tudo que nós aprendemos tem que ser colocado agora na prática. Porque falamos, dentro da prática dessa experiência da pandemia, essa pandemia está nos convidando a reconciliar com os nossos afetos e desafetos, de conviver mais tempo dentro dos nossos lares. Portanto, quando nós falamos sobre o mundo de regeneração, falamos muito de uma fase de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas para que a gente aspire esse mundo de regeneração, é necessário regenerar-se a si mesmo. É necessário você reconciliar com os paulos da vida, com os desafetos desta e de outras vidas. Se aspiramos, estamos iniciando nos primeiros alvorecer de um mundo de regeneração, reconcilie os seus desafetos. Reconcilie com aqueles que você acha que machucou. Porque o mundo de regeneração não será permitido ou permitida mágoas e ressentimentos. Mundos de regeneração, podemos classificá-los dentro desta diversidade de moradas da casa de meu pai, conforme Allan Kardec vai publicar na Revista Espírita de 1858, agosto de 1858, na Revista Espírita, tem uma comunicação do espírito Palissy. Esse espírito Palissy vai descrever a casa de Mozart, em Júpiter. E Kardec publica 7 páginas dizendo que o planeta Júpiter é habitado por espíritos encarnados em Júpiter, que já vive no mundo das bem-aventuranças. É evidente que a autotecnologia da Terra não vai captar. O telescópio Hubble não conseguiu captar as cidades, as densidades físicas dos habitantes de Júpiter, porque eles vibram em um estado. Eu não estou falando de espíritos desencarnados, eu não estou falando dos espíritos desencarnados em Júpiter, eu estou falando de civilizações. E que ele vai dizer que este planeta Júpiter é um planeta de bem-aventuranças e que Mozart mora lá. Os grandes gênios da humanidade que viveram neste mundo cíclico, terrestre, pesado, e que elevou o seu padrão moral e espiritual, foi para esse mundo de bem-aventuranças, porque a densidade nos mundos bem-aventurados, do mundo de regeneração, não terá esse peso quântico, esse peso emocional do ego, da hipocrisia, da maledicência, que são padrões negativos que pesa e mancha e macula o nosso perispírito. Na medida que você vai se modificando eticamente, moralmente e espiritualmente, os seus padrões perispiríticos vai modificando e você vai desmaterializando a matéria. Então, o espírito de Palissy vai descrever as estruturas sociais em Júpiter e que não existe desigualdade social, não existe desafetos, todos vibram no mesmo padrão moral de amor. Não existe reconciliação entre eles porque eles já estão em um nível avançado dentre essa diversidade de casas existente
no nosso universo, a nossa galáxia, a Via Láctea, só a nossa Via Láctea, tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas, semelhante ao sistema solar. Dentre esses 100 bilhões de estrelas, existem bilhões e bilhões de planetas, e que a astrofísica moderna está descobrindo nesses últimos 20 anos, descobrindo inúmeros planetas semelhantes à Terra, que é chamado exoplanetas, e dá a possibilidade de civilizações avançadas, conforme Filomeno de Miranda vai falar em transição planetária, das civilizações de Alcione, da estrela de Órion, que é uma civilização que não existe esse sentimento de raiva, de mágoa, de ódio, que ainda são padrões negativos nossos. É por isso que Jesus trouxe, há 2000 anos, o código de ética cósmico. A lei, o evangelho do Cristo é uma lei universal. Só tem um único caminho para nos tornarmos espíritos perfeitos: a tua modificação, a nossa modificação dos nossos padrões psíquico e mental. Esse tema do capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, como diz a Amélia Rodrigues. A misericórdia que se doa é luz, que se atira do próprio caminho, amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. Ou seja, quando você tem misericórdia para com o próximo, há uma dilatação da tua luz interior, a tua aura, o teu campo de luz se ilumina e você vai dilatar o princípio inteligente do universo, que é você. Eu sou o princípio inteligente do universo. Eu sou um coágulo de luz. Eu sou uma centelha de luz. E quando nós temos esta autoconsciência que eu estou encarcerado no corpo físico, ainda denso, e que a minha experiência na Terra é modificar os meus padrões éticos morais, para que amanhã haja essa dilatação que a Amélia Rodrigues está nos afirmando. Que ser misericordioso, como Paulo foi comigo e eu para com ele. Era a misericórdia divina depois de décadas, colocando aquele palestrante espírita que sobe à tribuna espírita para falar de Jesus, mas que levou muitos anos carregando mágoas e ressentimentos. Certamente, muitos de nós temos palavras soltas ao vento. Subimos na tribuna espírita, frequentamos uma casa espírita, lemos o evangelho para o outro, mas temos dificuldade de introjetar o próprio evangelho no nosso coração. Eu derramei várias lágrimas quando eu vi o rosto sofrido daquele Paulo que na minha infância vivíamos na mesma rua. Ele me contou a história de sofrimento que ele passou. Eu baixei a cabeça, derramei algumas lágrimas, ele contando a vida dele de sofrimento. A minha vida diante da dele era uma vida de bem-aventuranças. Ele chegou ao Espiritismo pelas portas da dor, do sofrimento. Eu cheguei ao Espiritismo, ou melhor, eu não cheguei no Espiritismo. Eu nasci numa família espírita. André Luiz vai dizer que os espíritas são os milionários da felicidade. E, parafraseando esse pensamento de André Luiz, eu iria dizer que todos nós recebemos em nossas mãos um diamante que não tem preço, que é a doutrina espírita, que rejuvenesce, que revigora as nossas almas e acalenta as nossas lágrimas. Paulo tem a minha idade. Eu estou com 59.
Hoje, ele está com 59, mas com a fisionomia de um homem de 70 anos, machucado pelos destinos da própria vida, do livre-arbítrio que cada um de nós tomamos na nossa jornada, porque guarda raiva, mágoa, rancor, ira, adoece, cria-se cardiopatia. Todas as nossas doenças estão, sim, associado aos nossos padrões psíquicos mentais. Estou tentando lembrar uma das nossas palestras que eu falo sobre o valor terapêutico do perdão. É o tema que eu abordo de forma do Evangelho de Jesus e de forma científica como o perdão pode aumentar a sua cota de vida. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essas são as nossas considerações sobre reconciliar-se com os adversários enquanto é tempo. Gratidão, muita paz. Bom, meus irmãos, ainda temos alguns minutinhos. Se alguém tem algum questionamento a fazer, tirar alguma dúvida com o James, essa é a hora. James, o Augusto James vai precisar sair agora, porque ele tem uma live, não é isso, James? 20h30, não é isso? 20h30, mas ainda mais 5 minutos eu posso ficar. Tá bom. Oh, ficou todo mundo em silêncio ou houve alguma desmaterialização aí no grupo? Isso significa, James, que está todo mundo satisfeito, que não se tem dúvidas daquilo que foi ouvido hoje. Então, já que você também tem o seu horário e que já foi dito o que precisávamos ouvir, vamos encerrar o nosso trabalho fazendo a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixes cair em novas nem velhas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Com esta prece, encerramos nosso trabalho na noite de hoje. Agradecidos e felizes. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Muita paz. Obrigado. Depois se fala. Ok. Gratidão a todos. Um abraço. Um abraço, James. Abraço, James.